Ó, minha camiseta é da cor do cabelo da tia Samanta. Bom. Vamos ver como é que estamos aqui. 22 pessoas. Já tem bastante pessoas. Beleza. E daí? Quem foi que conseguiu mexer nessas duas séries aí? Conseguiu, Derek, mexer nessas duas séries aí? Não, professor, eu sou extremamente incompetente. Não, não tem nada a ver com competência ou incompetência. Tem a ver com treinamento, aprendizado. Não tem nada a ver com isso, não. Então hoje eu vou aprender e treinar. E aí, alguém aí conseguiu fazer, mexer nela? Tem alguma ideia? Na primeira aqui e na segunda aqui. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, professor. Sim. Beleza, então. Daí, ninguém conseguiu mexer nessas duas séries aí? Eu tenho alguma ideia de como mexer nessas duas séries aqui, não? Ô, professor, eu tenho a impressão que... Bom, não. Eu realmente não entendi. Para mim, os dois só tendem infinitamente a zero. Eu não entendi por que um converge e o outro não. Uma série não converge, a outra diverge. Quer dizer, que tipo assim, ó, você está somando, na verdade você tem que pensar assim, ó, 1 sobre k para k de 1 é mais infinito, sempre é coisas positivas que você está somando. E aqui, 1 sobre 2k para k de 0 até mais infinito, você também sempre está somando coisinhas positivas. Só que é uma coisinha bem menor cada vez, né? Aqui bem menor, aqui, apesar de que aqui lá pelas tantas fica tão pequeno quanto fica esse aqui para algum k. O k que esse aqui fica pequeno é diferente do k que esse aqui fica bem pequeno. Mas como está indo a mais infinito, né? Dane-se, né? Não muda. Zé, então, quer dizer, se eu estou somando coisinhas positivas, sempre somando coisas positivas, em princípio eu pensaria assim. Em princípio você pensaria o quê? Que elas duas convergem ou que as duas divergem? Que as duas divergem. Que as duas divergem, certo? Então, em princípio, a gente pensaria que essas duas séries divergem porque eu estou somando infinitos termos que são positivos, né? Apesar que lá pelas tantas fica bem pequeno. Bem, mas estou somando infinitos termos aí. No cálculo 1, vocês chegaram a ver integral imprópria? Sim ou não? Sim. Sim, então... É a mesma história de uma integral imprópria aqui. Vocês sabem que tem integral imprópria, que quando você está somando no contínuo, daí, né? Tem algumas que divergem, e aí quando vai a mais infinito, você pensaria, pô, todas elas vão divergir, né? Porque eu estou somando coisas, se o gráfico da função for na parte positiva e tal, né? Mas não é bem assim que acontece, né? Tipo, por exemplo, ó, quer ver? Vamos lá, ó. Então, lembrando aqui um pouco, então, sobre o que vocês viram em cálculo lá, né? De integral imprópria. Então, vamos lá, ó. Vou pensar aqui, ó. Vou pegar 1 sobre x ao quadrado, tá? Então, vou pegar
f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Então, é alguma coisa assim, e tem a outra parte de... Tem um outro ramo aqui do outro lado. Vou pensar só na parte positiva por enquanto, tá? X maior que zero, tá? Bom, aí se eu traçar a bissetriz aqui, ó, traço a bissetriz, tá? E daí eu tenho esta área aqui, e eu tenho esta outra área aqui. Como eu estou calculando a integral para x indo a mais infinito aqui e tal, então você pensa assim, ah, essa área aqui, ó, pô, indo ao infinito, né? Ela vai para mais infinito. A outra aqui também, então. Mas acontece que a hora que você vai calcular essas integrais impróprias aqui, uma delas vira um número e a outra vai a mais infinito. Tá? Então a coisa é meio, né? Tem que tomar certos cuidados aí, tá? Então vamos lá. Mesma coisa com a parte discreta. Com a parte discreta a gente também vai ter que tomar cuidados. Tá? Caí, voltei. Caiu, voltou. Machucou? Ralei o joelho só. Então aqui a gente também vai ter que tomar cuidados. Ok? Eu esqueci de falar, eu tô gravando, tá? No OBS. Depois eu vou subir a aula lá de novo. Bom, então, aqui, em princípio, apesar da gente pensar assim, pô, tô somando sempre coisinhas positivas, então vai a mais infinito. E eu tô somando indefinidamente, né? Então vai, mesmo que lá no final eu esteja somando coisinhas bem petiticas, mas eu tô sempre somando. Então você espera que, né, em princípio, que a série divirja. Mas na verdade uma delas aqui vai convergir e a outra vai divergir, tá? E isso aqui então é o exemplo de que não vale a recíproca daquela propriedade lá que eu falei. Ó, se a série converge, então o termo geral vai para zero. Aí não dá para eu pensar assim, ah, então se o termo geral vai para a série converge? Não, não é verdade. Porque aqui o termo geral, que é o 1 sobre k e o 1 sobre 2k, quando o k vai a mais infinito, o 1 sobre k vai a zero. E quando o k fica muito grande, o 1 sobre 2k também vai a zero. Então o termo geral da série, dessa daqui, vai a zero, e do termo geral dessa série, que é isso aqui, vai a zero. No entanto, uma delas converge e a outra diverge. Tá? Então é isso que nós vamos dar uma olhada aí. Qual que é que converge, qual que é que diverge. Ô, Derek, você começaria a tentar analisar qual delas aí, que tipo assim, você olha e fala assim, ah, me parece que é mais tranquilo de eu começar a trabalhar com tal aqui. Para mim é a primeira, porque ela é aritmética, de baixa geométrica. Aritmética? Como que você vê ela aritmética? Aritmética no sentido de que ela cresce sempre no mesmo ritmo, né? E a outra é exponencial. É mesmo? Sempre no mesmo ritmo? Então vamos dar uma olhada nisso aí. Eu não enxergo isso não, mas vamos lá, vamos ver. Eu já disse da minha competência. Vamos lá, vamos na primeira, então a primeira série que é o somatório para cá de 0, não, de 1. Não pode zero porque ele divide por zero. Isso, né? De 1 a mais infinito. Olha, uma outra notação que a gente costuma usar para isso aqui é escrever simplesmente assim, ó, somatório para cá maior ou igual que 1. E aí vai indefinidamente, ok? É a mesma coisa, tá? É uma outra forma de escrever. Então, talvez eu acabe usando a de baixo aí. Mas vamos lá, vamos trabalhar com a de cima por enquanto. E vamos ver o que vira. Ó. Então, aqui de 1 sobre k. Beleza, então vamos calcular Sn. Que é o quê? É a soma para k que vai de 1 até n. De 1 sobre k. Então, isso aí vai dar... para k igual a 1, vai dar 1. Para cá igual a 2, mais meio, mais 1/3, mais lá, mais 1 sobre n. Ok? Ok. Bom, aí o Sn mais 1, que é o próximo termo. Então, o que é? Somatório para cá, que vai de 1 até o n mais 1. De 1 sobre k. Isso aí vai dar 1 mais meio, mais 1/3... mais lá, mais 1 sobre n, mais 1 sobre n mais 1.
Tá? Bom, então olhando para isso aqui, eu já percebo que não é muito aritmético isso aqui não é uma progressão aritmética. Vamos ver por quê, ó. Vamos dar uma analisada um pouco ainda melhor. Vamos lá. Olha só, vou calcular o S1. O S1, então, o K varia de 1 até 1, vai dar 1. O S2. O S2, então, vai dar 1 mais meio. O S3. O S3 vai dar 1 mais meio mais 1 terço. O S4 vai dar 1 mais meio mais 1 terço mais 1 quarto. Então, olha só. Do S1 para o S2, eu incrementei meio. Que eu pensaria assim, é uma razão de uma progressão aritmética, meio. Só que do S2 para o S3, eu não incrementei meio, eu incrementei uma outra razão 1 terço. Ok. A progressão aritmética, a razão é sempre constante, eu sempre incremento a mesma razão. E aqui eu não estou, a razão é variável, não tenho isso para progressão aritmética. Progressão aritmética com razão variável. Você poderia até pensar em formular um negócio desse naipe aí, mas não é o caso agora, tá? Bom, então esse aqui, ó, tá variando. Ó. Primeiro eu somei meio, depois 1 terço, depois 1 quarto, depois vou somar 1 quinto, e assim por diante, tá? Já a outra série, vamos pensar na outra série aqui agora. A outra série é somatório para cá, maior ou igual a 1, de 1 sobre 2 elevado a k. Aqui dá para ser até 0, se eu quiser. Mas não muda absolutamente nada, né? Não, muda. 1 sobre 2 elevado a 0 vai dar 1 sobre 1, vai dar 1 no primeiro termo. K igual a 1 vai dar meio. Então ele soma 1 na soma total, daí no caso. Então, como que seria então o meu S0 aqui? Então vamos lá. Ó. S0 aqui, no caso, é 1. Porque 2 elevado a 0 dá 1, 1 por 1 dá 1. S1 vai ser 1 mais 1 sobre 2 elevado a k. Então vai dar 1 sobre 2. Certo? Certo, então dá meio. Dá meio. S2. Dá meio? Como assim dá meio? 1 mais meio. 1 mais meio, sim. Tá. Mas é igual a de cima por enquanto. Só que agora vai ser 2 vezes mais... meio mais 1 sobre 2 ao quadrado. Sim. Beleza? Então tá. Então aí eu penso assim agora, ó. Vamos voltar lá na de cima, ó. Então, essa aqui, vamos voltar na de cima aqui agora. Porque essa aqui, ela tem a mesma, tá acontecendo a mesma coisa, ó. S3 igual a 1 mais meio mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao cubo. Então, professor, aqui você somou meio, aqui você somou 1 quarto, aqui você somou 1 oitavo, também está variando. Então, como aritmética aqui não dá. Então, pensar que AS é alguma coisa aritmética, não é. Beleza, mas vamos voltar lá na primeira então agora. Para mim decidir por onde eu vou começar. Tá, então beleza, então não é. Bom, vamos pensar então, que eu já tinha escrito aqui o termo geral, ó, o SN, por exemplo. Tá? Ou o SN mais 1, tanto faz, o SN. Então vamos pensar assim. Esta soma parcial, eu quero transformar ela numa formuleta aqui. Bom, para eu transformar, então vamos pensar aqui, eu estou somando. Então vamos pensar se 1 meio, 1 terço, 1 n. Vamos pensar se isso aqui é algum tipo de progressão, geométrica ou aritmética. Geométrica, sem chance de ser. Aritmética. Bom, para mim sair do 1 e ir para o meio, significa que eu tirei meio do 1. Então seria uma razão negativa. Sou meio menos meio. Tá? Okay. Para mim sair do meio agora e ir para 1 terço, se eu tirar meio, vira 0, mas virou 1 terço. Então eu tirei alguma coisa diferente do que eu tirei saindo daqui para cá. Se eu pensar, esse é o primeiro termo de uma PA, esse é o segundo, esse é o terceiro. Então também não está funcionando nem como PA nem como PG aqui. Tá? Okay. Beleza, vamos ver a de baixo agora se tem alguma coisa aqui que dá para... Então, quer dizer, isso então
dá um pouco de trabalho para mim, em princípio, calcular o termo geral desse treco aqui. Tá? Bom, vamos olhar de baixo agora. Bom, a de baixo, eu não fiz o termo geral, fiz alguns termos. Vamos fazer o termo geral dela. Vamos lá. O termo geral dela, então, é um SN da vida que vai ser igual a 1 mais meio mais 1/3. 2 ao quadrado mais 1 sobre 2 ao cubo mais mais 1 sobre 2 elevado a n. Ok? Então, o termo geral aqui, o SN, a soma parcial de ordem n, é essa soma que está aqui. Ok. Para mim pensar que é uma PA, de novo, como eu fiz antes lá. Então aqui eu vou somar menos meio para cair nesse cara. Beleza. Aqui eu vou somar menos meio, vai dar 0, mas não deu 0. Deu outra parada aqui. Mas aí você olhando aqui que tem essas potências, você percebe então aqui o seguinte, ó. Putz, eu poderia pensar que esse 2 aqui, na verdade, é isso mesmo, né? Esse 1, na verdade, é um 2 aqui elevado a 0. Que é 1. E aqui é o 2 elevado a 1, que é meio. Então, se eu sair daqui pensando assim, eu vou multiplicar por meio, cair aqui. Vou multiplicar por meio, cair aqui. Vou multiplicar por meio, caiu aqui. E assim sucessivamente. Que é o que você tinha pensado, é uma PG. Essa é uma PG, no caso. Beleza. Então, essa soma parcial aqui, SN, ela é a soma, na verdade, de uma PG. Bom, então, essa é mais simples de calcular, no final das então, essa é mais tranquila de eu calcular. Vou começar por ela. Ah, interessante. Tá? Então, pronto. Decidi por onde eu vou começar a trabalhar. Tá? Agora, isso tudo, com a experiência que vocês vão adquirindo, quando vocês bater o olho aqui, ó, tipo assim, pô, bateu o olho nessa aqui, bateu o olho nessa, você olha e fala assim, vou começar por essa aqui. Essa aqui tem uma PG aqui no meio aqui, que é fácil de eu calcular isso aqui. Tá? Aqui eu não tenho nada, não tenho PA, não tenho PG, não tenho a menor ideia de como é que eu vou começar a calcular alguma coisa disso aqui. Tá mais complicado. Aqui não, aqui tá mais tranquilo de eu tentar calcular alguma coisa. Então, vamos lá. Se eu consigo calcular o SN, aí eu faço o N ir a mais infinito no limite, virou a minha série. Ok. Certo? Então vamos pensar nisso aí agora. Então vamos lá. Então, decidido por onde vou começar, vamos nós. Então, vamos iniciar pela série somatório para cá, maior ou igual que 0, de 1 sobre 2 elevado a k. Ok? Então, ok. Então, vamos lá. Como é que nós vamos trabalhar aqui agora? Então, eu vou calcular o SN. SN é igual a 1 mais meio mais 1/4 mais, assim por diante, mais 1 sobre 2 elevado a n. Tá. E aí eu vejo que isso aqui é uma PG de razão meio. Aí quando eu olho para isso daí, né, eu já sou meio invocado, eu penso assim, pô, legal. E se fosse uma PG de razão R? Se eu pensar de uma maneira geral, é uma PG de razão R e o primeiro termo é o A0, ou A1, sei lá, tanto faz, o A0. Ok? Então, aí depois eu vou... Eu não entendi por que você está indo para essa linha. Porque daí eu quero ver assim, ó, porque essa aqui eu sei que é uma PG de razão meio e o A0, primeiro termo dela, é igual a 1. Ok. Beleza? Aí eu penso assim, vamos pensar de uma maneira mais geral um pouco? Vamos pensar assim, e se não fosse, se eu tivesse, por exemplo, se tivesse somando aqui, em vez de ser 2 aqui, fosse 1/3. 1/3 ao quadrado, 1/3 elevado a n. Se fosse, por exemplo, 1, 2 ao quadrado, 2 elevado a n, em vez de 1 sobre. Mas isso não vai fazer deixar de ser uma PG? Não, vai continuar sendo uma PG. Eu vou pensar assim, ó. Então, olha só, quer ver como é que é?
Deixa ela ali, ó. Vou pensar assim, ó. Mais geral. Eu entendi o porquê, mas é que na minha cabeça ele ia deixar de ser PG, porque só é Não. PG porque é 2. Não, S igual a. Então vamos lá, o primeiro termo vai ser o A0. Ok? Daí vou somar mais quem? Mais o A0 vezes uma razão R. Vou usar aqui uma razão diferente. Uma razão Q. Mais o A0 vezes quadrado da razão. Que é difícil escrever digital, né? Mais, mais o A0 vezes Q elevado a N. Então, no caso aqui, o meu A0 vale 1, nesse caso aqui, e a minha razão Q vale meio. Então, eu vou estudar aqui, ó, para um A0 e para um Q qualquer. E daí eu já vou aproveitar para fazer... Por que você está fazendo isso, cara? Eu estou fazendo isso para aproveitar para ver o seguinte, ó. Quando eu tiver... Para quais valores de A0 e para quais valores de Q, eu vou conseguir escrever um negócio aqui legal que ou diverge ou converge. É isso. Simplesmente isso. Depois eu vou aplicar para o Q igual a meio, para o A0 igual a 1 e vou ver se ela converge ou diverge. Ok. Tá certo? Então eu já vou aproveitar que eu estou nesse pé aqui, é uma PG, então eu vou pensar assim, o que está aqui embaixo é uma PG também. É uma soma de termos de uma PG. Né? Então daí eu vou pensar, pô, esse aqui tal, se eu tivesse então um SN mais geralzão, desse jeito aqui. Tá? O meu particular que eu estou querendo estudar é quando o A0 vale 1, o A0 vale 1, e a minha razão vale meio. Aí é o caso particular que eu estou estudando. Então eu vou estudar esse caso geral aqui, ó. E depois eu vou aplicar para o A0 igual a 1 e para o Q igual a meio. Tá? Então vamos pensar, em princípio, nesta soma parcial aqui. Tá? Bom. Então vamos lá. Eu preciso calcular essa soma. Então é a soma de uma PG. Então vamos lá, vamos relembrar como é que fica isso daí. Bom, então tá. Agora é continha, né? Então vamos lá para as continhas. Bom, então SN tá ali, daquele jeito ali, ok? Então vamos lá, ó. Q que multiplica SN, ou seja, minha razão Q vezes SN, é a mesma coisa que A0 vezes Q. Porque se eu multipliquei o Q do lado de cá, eu tenho que multiplicar ele por todo esse cara aqui, ó, tá? Por todo mundo aqui. Então, o A0 multiplica por Q. Agora, o A0Q, eu vou multiplicar por Q, vai ficar A0Q ao quadrado. Então, mais A0Q ao quadrado. O A0Q ao quadrado, quando eu multiplicar Q, porque eu estou multiplicando Q por SN, vai ficar igual a A0Q ao cubo. Mais, mais. Antes desse A0Q elevado a N, eu tenho um A0Q elevado a N menos 1. Que quando eu multiplicar por Q, vai dar justamente esse A0Q elevado a N. Então vai dar A0Q elevado a N. E mais, agora, o Q que eu multiplico no A0Q elevado a N. Então vai dar A0Q elevado a N mais 1. Tudo bem até aí, galera? Belezinha? Alguém ficou com dúvida aí sobre o que eu fiz ou não? Se alguém ficou com alguma dúvida aí, cutuca. Beleza, então eu tenho essa expressão aqui, que é essa aqui, essa equação, eu multipliquei por Q dos dois lados, né? Continua igual. E aí eu tenho isso aqui. O que eu vou fazer agora? Agora eu percebo o seguinte, ó. Bom, isso aqui é isso aqui que está aqui na outra soma. Isso aqui é isso aqui que está aqui na outra soma. Esse cara que está aqui vai estar logo em seguida aqui. Este cara que está aqui é este cara que está aqui.
Então tudo que eu circulei em verde aí, se eu fizer uma soma menos a outra, eu vou matar. Então já vou fazer já isso aí, ó. Sn menos QSN. Então eu estou fazendo a de cima menos a de baixo. Então quando eu fizer isso aqui menos isso aqui, o que vai acontecer? Vai ficar o meu A0 que está aqui. Esse cara menos esse cara menos esse cara menos esse cara menos esse e menos esse cara aqui. Então, esse cara menos esse morreu, esse menos esse morreu, esse menos esse morreu, esse menos esse aqui morreu. E aí ficou menos A0. Pera. Fala, seu Deus. Eu não sei se eu entendi. Ó, você tá pegando a... Não sei se eu entendi. E nem o porquê que você fez isso. Porque eu já expliquei, cara. Porque eu quero fazer calcular de um jeito geral. Ok, isso eu entendi. Então, beleza. Por isso que eu estou fazendo isso aqui. Agora mas vamos lá. Mas você tirou a ideia de fazer ele menos ele vezes Q? Por que isso te ajuda a calcular geral? Então, essa ideia aí é depois de muita masturbação mental. Ah, entendi. É tipo programar, eventualmente você pega Exatamente. Então, mas esse aqui é manjado, tá? Então, guarda a ideia, porque esse negócio é manjado, tá? Porque você tem aqui um negócio aqui, você tem potências aqui do Q. Então, eu vou pegar o Q e vou multiplicar aqui nessa expressão, nessa equação. Quando eu multiplico o Q nesta equação, do lado esquerdo fica Q vezes Sn. Do lado direito, Q vezes isso aqui tudo. E aí eu distribuo. Então vai ficar A0Q, A0Q quadrado, A0Q ao cubo. Mas achei que não podia aplicar... não, pera, não sei. Por que você pode aplicar a distributiva nisso aí? Ué? Esses dias tem aquela explicação que não pode? Ah, mas é porque a série é infinita. Aqui é finito. É uma soma parcial. Soma parcial é sempre uma coisa finita. Ah, entendi. É só no infinito que não pode. É, quando eu estou mexendo no infinito, daí não dá para fazer a conta desse jeito aí, né? Tá? Se fosse uma soma aqui até o final, opa, aí você só pode fazer distributiva, esse tipo de coisa, se você tem certeza que a soma converge e vira então daí ela vira um número. É porque essas então operações... Você já sabe que ela converge. Hã? Porque, a finita você sabe que converge. A finita, sim, porque é finito, vai parar aqui num lugar, então vai dar um número. Uhum, que número vai dar, não sei, é isso que eu estou tentando descobrir. Mas vai dar um número, porque para, não vai ao infinito, para, então dá um número finito. Uhum, certo? E com somas infinitas, a gente nunca deve fazer essas contas de multiplicar, ou distribuir, trocar de lugar, tal, porque você não sabe se converge. E se não converge, porque essas contas eu só faço com um número. Tá certo? Se for uma série que converge, então ela é um número. Então aí tudo bem você fazer. Agora, se eu não sei, aí ó, esquece. Agora aqui ainda não é a série, é uma soma parcial da série. Então ela começa num lugar e termina num lugar. Então isso vai dar um número. Tá? Entendi. Beleza. Beleza. Tudo bem então até aí que eu fazendo o SN menos o QSN vai dar isso daqui? E outra coisa que eu também não tinha entendido, não sei se eu entendi ainda, por que você, para fazer o termo, para calcular a geral, até a série, até o infinito, você primeiro deixa ela finita, que nem você está fazendo? É porque é assim, ó. De uma maneira geral, quando você tem a série, ó, ela é assim, somatório de um A, K, para o K, por exemplo, maior ou igual que zero. Então você vai ter S0. Vai ser quando o K é igual a zero. Vai ser o próprio A0. Depois você vai ter S1. Então vai ser o A0 mais o A1. O S2. Então vai ser o A0 mais o A1 mais o A2. Assim por diante. O SN vai ser igual a A0 mais A1 mais A2 mais lá mais AN. Beleza. O que é a série? A série é A0 mais A1 mais A2 mais lá mais AN mais AN mais 1
mais indefinidamente. Ok? Mas N, entendi. Uhum. Vai infinito. Vai até o infinito. Então, ó, aí, o que acontece? Até aqui é o S0. Até aqui é o S1. Até aqui é o S2. Até aqui é o Sn. Ok. Então, se eu calculei até ali, que é o Sn, se eu calcular o limite do Sn quando o n vai a mais infinito, virou a série. Entendi. Entendeu? Entendi. Aham, Então, entendi. por isso que eu calculo essas somas parciais, porque daí eu faço n a mais infinito. Se eu tiver uma expressão, se eu conseguir encontrar uma expressão, uma formuleta para a soma parcial de ordem n, uma genérica aí, qualquer, né? Qualquer, e aí eu sei calcular qualquer uma dessas somas pela formuleta, aí eu faço n a mais infinito, beleza. Então aí é como se, na verdade, eu pegar esta soma aqui e fazer o n a mais infinito. Virou a série. Tá? E aí eu vou estudar, então, se o limite existe e for finito, significa que essa soma infinita aqui existe e é um número finito. Se não existe, então essa soma aqui vai ao infinito e aí diverge, ou ao menos infinito, não importa. Tudo bem? Entendi. Beleza, então, explicado isso daí, vamos lá, então, voltar para o nosso babadinho. Por isso eu estou caçando aí quem é o Sn, que depois eu vou jogar o n a mais infinito, vai virar minha série. Tá? Bom, então, agora a gente retornando aqui, tá? Então eu tenho essa equação aqui agora. Essa é a equação que eu tenho. Bom, com essa equação na mão, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar em evidência o Sn aqui, que é quem eu estou querendo encontrar. Então, Sn está multiplicando o quê? O próprio Sn, então 1 menos a razão Q. E isso é igual ao quê? Ó, tem o A0 em evidência aqui, ó. A0 que multiplica quem? 1 menos o Q elevado a n mais 1. Beleza? Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho que eu tenho que Sn vai ficar igual a... Vou dividir por 1 menos Q. Então, vai ficar o A0 que multiplica o quê? Multiplica... Embaixo vai ficar 1 menos Q. E em cima vai ficar 1 menos Q elevado a n mais 1. Que é a razão, beleza? Aqui, então, fechou. Encontrei uma formuleta, então, para o Sn. Lembra que o nosso A0, no nosso caso, que o A0 vale 1? Então, vamos aplicar agora, encontrei no caso geral aqui agora, para um A0 e um Q qualquer. Mas, então, no nosso exemplo, no nosso caso, né, particular aí, o A0 ele vale 1 e a razão vale meio. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Sn vai ficar igual a... O A0 é 1, vai multiplicar por 1, então estou nem muito preocupado com isso. 1 menos meio elevado a n mais 1. Então, 1 menos 1 ou meio, né? Que é a razão elevado a n mais 1. Pode até escrever 1 dividido por 2 elevado a n mais 1 se quiser. Embaixo é 1 menos meio. 1 menos meio vai dar meio. Beleza? Bom, daí o que vai acontecer no nosso caso particular aqui, ó? Essa fração está embaixo aqui, ó. Eu vou passar ela para cima aqui, invertida, multiplicando. Então vai dar um 2 que multiplica isso tudo aqui. Então vai dar 2 menos. Daí 2 que multiplica isso daqui, ó. Então eu vou cancelar o 2 de cima com um 2 de baixo, então vai ficar 1 sobre 2 elevado a n. Ok? Então no nosso caso particular, o nosso Sn vai dar isso aqui. Ok? Todo mundo entendeu a conta? Ah, é que é só conta, né? Eu na verdade, fiquei um pouco
Você multiplicou por 2, então você cortou o de baixo ali. Não é que eu multipliquei por 2, eu passei essa fração, aqui eu estou dividindo por meio, então é o mesmo que multiplicar isso por 2. Isso aqui dividido por meio é o mesmo que isso aqui multiplicado por 2. Ok? Então, onde foi o 1? Oi? Aqui eu não sei se eu entendi onde que foi o 1. Ah, besteira, pode continuar. Entendeu? É só conta, né? É Se só eu conta. ler o suficiente, eu entendo. É só conta. Alguém parece que tinha isso manifestado aí? Alguma dúvida? O que foi? Quem é? Além do Derek, mais alguém? Gabriel? Foi eu que falei, não, eu falei que tá tudo certo, tinha entendido, assim. Tá, beleza. Alguém ficou com alguma dúvida aí e tal? Isso aqui é só continha agora. Tá? É um número dividido por uma fração. Então, né, dá isso daí. Ó, tá? Beleza. Bom. Aí, no nosso caso particular, a gente olha para isso aqui e faz assim, ó, limite do Sn quando n vai a mais infinito. Bom, então é o limite desse cara aqui quando n vai a mais infinito. Quanto é que dá? Dá 2? Dá 2. 2. Quer dizer que a minha série vira 2 quando n vai a mais infinito. Então, né? Quer dizer que a minha série converge para o 2. Mas não, pode ser considerado como exatamente 2? Sim, senhor. Lembra que você acabou de concordar comigo que o limite do Sn quando n vai a mais infinito é, na verdade, a série? Sim. Então, se eu calcular esse limite aqui e ele virar um número, significa que a série converge e vira um certo número. Qual é o número? No caso aqui é 2. Porque fica 2 menos 0, né, basicamente. É, exatamente. Ah, porque isso aqui tudo, quando n vai a mais infinito, vai para 2. Tá? Bom, aí eu penso, aí eu vou olhar, então no nosso caso particular, a gente já resolveu. No nosso caso particular, isso aqui vai para 2, né, quando o n vai a mais infinito. Ok? Bom, então já está respondido o nosso problema. A nossa série é convergente. Converge para que valor? Valor 2. Tá? Fala, Ok. Débora. Não, é que meu microfone fica aberto, porque eu falo tanto. Ah, tá bom. Tá. Beleza. Então, só que aí, pô, mas, Robson, nós fizemos um monte de conta e chegamos nisso aqui, como é que eu vou analisar isso daí? Para que serve isso aí agora? Então, vamos analisar isso daí. Serve para o seguinte, ó. Deixa eu tirar eu daqui. Beleza. Então, olha lá. Para que serve isso aqui? Isso aí serve para o seguinte. Agora eu vou analisar o limite. Vou analisar o limite desse Sn geral. Então, o limite para Sn quando n vai a mais infinito. É a mesma coisa que o limite para n indo a mais infinito. De quem? Do A0 vezes quem? Vezes 1 menos Q sobre 1 menos Q elevado a n mais 1. Ok? Muito bem. Aí, eu gostaria... Veja só, uma outra coisa aqui que eu ainda posso fazer, para deixar um pouquinho melhor o estudo desse limite aí agora. Isso aqui ainda é igual a limite para n indo a mais infinito de quem? Esse cara que está aqui embaixo é uma constante também. Vou colocar junto com essa outra constante A0 aqui e vou deixar só isso aqui de cima. Tá? Então vai ficar A0. Desculpa aí. A0 sobre 1 menos Q. Né? Multiplicado pelo quê? Pelo 1 menos Q elevado a n mais 1. Tá, beleza. Tudo bem?
Foi só uma continha aí que eu fiz, tá? Bom, o que mais eu ainda posso fazer aqui para tentar melhorar um pouco esse limite que eu estou calculando? Eu posso fazer o seguinte. Então, é igual a limite para n indo a mais infinito. Eu vou pegar esse cara e vou distribuir esse cara aqui vezes 1 menos esse cara vezes esse cara aqui, tá? Então vamos lá. Então vai dar A0 dividido por 1 menos Q, fechou, menos, agora aqui, ó, vai dar A0 dividido por 1 menos Q, que é um número, vezes Q elevado a n mais 1. Tá? Beleza. Então vamos lá. Chegamos então finalmente neste limite aqui, que agora está mais fácil de eu olhar ele e fazer algumas conclusões aqui. Então vamos lá. Primeira coisa para olhar. Isso aqui é um número. Isso aqui também é um número. Aqui que está, o Q é um número, mas o n é a variável. Então é só nesse trechinho aqui que está a minha variável. Então fiz todas essas contas aí para isolar num trechinho só aqui a minha variável do limite, que é o n. Tá? Bom, aí eu penso aqui então, no Q elevado a n mais 1. Então Q elevado a n mais 1. O n está indo a mais infinito. Eu gostaria de saber quando é que esse Q elevado a n mais 1 vira um número. Porque isso aqui é um número, o limite desse número, quando n vai a mais infinito, é esse número aí. Tá? Agora, esse aqui, ó, quando é que esse aqui vai virar um número? Bom, esse aqui é um número, ponho ele para fora do limite, multiplicando o limite desse cara aqui agora. Então, esse aqui que eu vou analisar. Então, tá. Então, eu preciso analisar aquele carinha lá, ó. Limite de Q elevado a n mais 1, quando n vai a mais infinito. No fim das contas, é esse cara aqui que eu tenho que analisar. Aí a pergunta que eu faço para vocês. Quando que vocês acham que isso aqui vai virar um número? Quando é que esse limite aí do Q elevado a n mais 1 para n indo a mais infinito vai virar um número? Para quais valores de Q isso aí vira um número? Entre 0 e 1. E se tiver entre menos 1 e 0? Não é a mesma coisa? Não, não é nada a ver. Por exemplo, se for menos meio. Então seria o limite de menos meio elevado a n mais 1 quando n vai a mais infinito. Então seria o limite de menos 1 dividido por 2 elevado a n mais 1 quando n vai a mais infinito. O que dá? Aí fica oscilando entre o valor positivo e negativo. Sério? Limite de menos 1. Ó, deixa eu pôr mais para baixo aqui. Falei menos meio, tá? Então, quer dizer, o limite de menos meio elevado a n mais 1. Ok? Então, isso aí vai ficar igual a limite de menos 1 elevado a n mais 1 sobre 2, ou, vamos fazer diferente. Menos 2 elevado a n mais 1. É a mesma coisa? Deixa eu perguntar. Quer ver?
Mas você não sabe, como que eu vou saber? Menos meio. Esse menos meio que está aqui. Eu posso escrever ele como sendo menos 1 dividido por 2? Posso ou não? Sim. Pode. Eu posso escrever ele como 1 dividido por menos 2? Sim. Então é nesse cara que eu estou pensando. 1 dividido por menos 2. Tá? Como é 1 dividido por menos 2 elevado a n mais 1, então fica o cara de cima elevado a n mais 1, 1 elevado a n mais 1, e o cara de baixo aqui, que é o menos 2 elevado a n mais 1. Certo? Ok. Eu não saberia de pensar nisso, porque eu não saberia se é a mesma coisa em qualquer situação matemática, entendeu? Mas, pô, cara, meio, menos meio, é menos 1 dividido por 2. Também é 1 dividido por menos 2. Só isso que eu fiz. Isso aí tá na cara que é igual, né? Sim, ok, verdade. E aí, uma fração, quer dizer, o A dividido por um B elevado a um cara, é o A elevado ao cara e o cara de baixo, o B elevado ao cara. Também não tem segredo nenhum. Menos 2 elevado a n mais 1, 1 elevado a n mais 1. Beleza. Agora a minha pergunta é o seguinte. Quando o n vai a mais infinito, esse negócio aqui embaixo, então, o que acontece com esse negócio aqui embaixo? Fica infinito, não sei. Infinito negativo? Não tem como. Ele pode... Depende, né? Então, Mas se for par... bom, vamos lá. Vamos olhar em termos de grandeza. Tá? Porque está indo a mais infinito. Quando está indo a mais infinito, esse cara que está aqui embaixo é um cara muito grande ou é um cara muito pequeno? Depende. Uma hora ele pode ser um cara muito grande, outra hora ele pode ser um cara muito pequeno. Muito pequeno que eu falo assim, é um cara grande com sinal negativo. Isso. Então ele é sempre Certo? muito grande, mas negativo ou positivo. Isso. Então quando o n vai a mais infinito, esse cara que está aqui embaixo é um cara muito grande. Tá? Eu falei pequeno, não é pequeno, é um cara muito negativo. Tá? É um cara muito grande. É um cara muito grande positivo ou é um cara muito grande negativo. Não tenho muita opção. Tá? Se eu pego e divido alguém por um cara muito grande positivo, esse valor fica perto de quê? E zero. E se eu pegar o mesmo cara e dividir por um cara muito grande negativo, fica perto da onde? Zero. De zero também. Num caso vai tender a zero pela esquerda, no outro vai tender a zero pela direita. Mas vai tender a zero. Tá? Todo mundo de acordo? Alguém não entendeu meu raciocínio? Mas tanto faz. E se tende a zero... Faz tanto tempo que eu fiz cálculo. Tende a zero. Tende a zero é a mesma coisa que Zero igual não a tem zero? sinal, tende a zero. Se está tendendo a zero pela esquerda ou pela direita, tendeu a zero. Beleza. Certo? Tudo bem, Gustavo? Eu vi que você falou aí alguma coisa. Não, só confirmei que tá tranquilo, professor. Tá bom, beleza. Então tá beleza, né? Alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, cutuca aí. Eu fico meio perdido às vezes umas coisas, porque faz muito tempo que eu fiz o cálculo. A galera aí não tava nem no ensino médio quando eu fiz cálculo 1. Tá certo. Mas você entendeu agora, né? Sim. Então tá bom. Então eu vou fazer a pergunta de novo. Para quais valores de Q esse negócio aqui vira um número? Qualquer valor entre menos 1 e 1? É. Quem que foi mesmo que falou 0 e 1? Cassiano. O Cassiano. Ô Cassiano, você entendeu que entre menos 1 e 0 também tá valendo? Sim. Beleza, então tá bom. Então, entre menos 1 e 1. Só que 1 não pode ser, tá? Porque senão, por que não pode ser? Para mim não pode ser. Para mim o 1 não serve por causa do seguinte, ó. Entre outras coisas. Eu estou dividindo por 1 menos Q aqui. Aqui eu estou dividindo por 1 menos Q. Se o Q for 1, vai dar 0 aqui, vai dar uma zica legal. Então eu não quero. Então, ok. Então, o limite de Q elevado a n mais 1 para n tendendo a mais infinito. Então, olha só. Converge
para módulo de Q menor que 1. Diverge para módulo de Q maior que 1. E para Q igual a 1? Para Q igual a 1, fica 1 elevado, 1 elevado, 1 elevado, 1 elevado, fica 1. Então, esse limite aqui, na verdade, se for o Q igual a menos 1, tá tudo bem ali? Menor ou igual ou não? Para vocês pensar. Mas Menor. outra coisa, se o Q for, por exemplo, 2, o que acontece? Diverge, Só né? dá ali. Mas por que diverge? Ué, 2, se for 2, 2 elevado a n mais 1, quando n cresce, esse negócio explode e vai para mais infinito. Ok, entendi. Certo? Então, converge quando o módulo de Q for menor que 1. Então, é isso aí que me interessa, é essa situação que me interessa, porque eu quero que este limite aqui convirja para a minha série convergir. Tá? Muito bem, então o módulo de Q tem que ser menor que 1. Meio é um cara que está menor do que 1, então funciona, vai funcionar, que é o nosso caso particular. Tá? Ok, então esse cara, o módulo de Q é menor que 1. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui eu preciso, para convergência, eu preciso que o módulo de Q fique menor do que 1. Ok? Quando o Q for menor do que 1, então o que vai dar aqui? Aqui vai dar certinho, aqui 1 menos Q, faço a conta e tal. Aqui também vai dar o A0, 1 menos Q. Quando está o Q aqui entre menos 1 e 1, quando eu calcular o limite, isso aqui vai para... Se o Q elevado a n mais 1 vai para 0, então isso aqui tudo vai a 0. Ok? Entendi, beleza. Indo a 0, então o que fica ali? Fica a 0 sobre 1 menos Q. Esse limite todo aqui, que é só Isso esse é cara aqui. convergência. Isso se tiver isso aqui satisfeito. Ó. Se isso aqui estiver satisfeito, se o Q estiver entre menos 1 e 1, então o Q está entre menos 1 e 1, esse cara vira o número aqui, menos o número vezes um cara entre menos 1 e 1, que está elevado a n, o n indo a mais infinito. Então isso aqui vai a 0. Isso aqui indo a 0, então só sobra esse número aqui para mim desse limite todo, que é esse aqui, então, o resultado. E é esse aqui quando o módulo de Q for menor que 1. Quando o Q estiver entre menos 1 e 1. Se o Q não estiver entre menos 1 e 1, ferrou. Tá? Só vai convergir nesse caso aí. Muito bem. Daí, se a gente for usar no caso particular nosso, que é o A0 igual a 1 e o Q igual a meio, então vai dar 1 dividido por 1 menos meio, vai dar 1 dividido por meio, vai dar 2, que é o que a gente já tinha encontrado. Então, beleza, eu consegui aqui uma maneira geral. Posso construir outras séries agora. Agora eu posso construir outras séries. É esse que é o lance. Ó. Então, por exemplo, a gente construiu uma série com o A0. Eu apresentei ela, né? Igual a 1 e Q igual a meio. Ok? Agora eu vou, por exemplo, poderia escolher, eu quero o A0 igual a 5. E o Q igual a 1/3. Como é que ficaria a minha série? Tá? Então você tem que simplesmente ir lá em cima agora, olhar lá como é que foi que formou a série. Ó. Olha lá. Tá? O SN é assim, o 1 aqui é o A0, lá aqui, tal. Beleza. É só substituir aí, encontrar o SN, montar a série, sabendo quem que é e tal, de boa, tá? Fica para vocês treinarem aí, fazer umas continhas aí, tá? Então eu posso construir outras séries além dessa, tá? Bom, o que importa é que essa série aqui, então, ela converge, tá certo? Então, é uma delas eu já percebi que converge. Então, tá. O que eu quero agora? Agora eu preciso analisar a outra série.
Então, agora nós vamos lá para outra série. Então, como eu já tinha dito, uma converge, a outra diverge, que eu já tinha dito. Eu vou usar essa informação, então, né? Porque eu já tinha feito a conta, você poderia usar. Pô, fiz a conta aqui, fui por esse caminho, consegui encontrar PG, fiz esse caminho aí e tal, beleza. Descobri que ela converge, então não tenho muita alternativa. Já que o maluco lá falou que uma converge, a outra diverge, essa outra série diverge. Eu preciso tentar ver isso daí. Então, vamos lá. Quer dizer, então, que o somatório para K maior ou igual que 1 de 1 sobre K, que é igual a 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, mais 1/7, mais 1/8. E assim por diante, né? Não vou ficar escrevendo isso aqui muito, né? Só para... Obrigado. Beleza. Esse negócio aqui, então, diverge. Como confirmar, né? Pergunta para tia Samanta. Hã? Pergunta para tia Samanta. Então vamos lá. Então, olha só. Então, diverge. Então, beleza. Como diverge, então agora eu preciso pensar um pouco sobre isso aqui agora, né? Aí, depois de tomar umas aí você começa a raciocinar de um jeito meio descontraído e você pensa, você percebe aqui o seguinte, ó. Olha só. Eu posso fazer uma parada aqui que é assim, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, depois eu vou pegar esse cara aqui. Olha o que eu vou fazer, ó. 1/3 mais 1/4 é maior. No lugar de 1/3 eu vou pôr 1/4, que é o cara menor da soma aí. Concordam comigo que isso aí é verdade? Aham, claro. Sim. E 1/4 mais 1/4 é meio. Beleza. Aí eu percebo então também o seguinte, ó, 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8 é maior que a menor fração é 1/8. Então no lugar de 1/5 eu vou pôr 1/8. No lugar de 1/6 eu vou pôr 1/8. No lugar de 1/7 eu vou pôr 1/8. E 1/8 eu vou deixar lá bonitinho. Concordam que essa soma aqui é maior do que essa aqui? Meu Deus, tem que ter muita cerveja pra pensar nisso aí. Mas eu sim, claro. Certo? Tudo bem, galera? Sim. Isso é 4/8, também conhecido como meio. Meio, ok. Você está transformando tudo em meio. Exatamente. E aí eu vou começar do 1/9 até o 1 sobre 16. 16. Muito bem. Vou somar do muito bem, 1/9 senhor. até o 1/16, vai dar 8 sobre 16. Aí eu vou somar, claro que o 1/9 eu vou substituir por 1/16, 1/10 por 1/16. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Vou somar, vai dar 8 caras, 8/16. 8/16 é a mesma coisa que meio. 8/16 é umas coisas meio. Claro, sim, todos vão Claro. ficar igual ao meio. Só que Beleza. mas a diferença é diferente toda vez, né? Ok, então tá. Então, até aqui eu posso fazer essa conta, tá? Eu não posso fazer esse tipo de conta aqui para mim falar que daí converge, mas eu não estou fazendo isso. Estou fazendo para mostrar que diverge. Então é o seguinte, ó. O que acontece aqui? Acontece o seguinte, que agora olha só, vou pegar isso aqui e vou somar, ó, tá? Isso aqui, ó, com isso aqui. Então vai dar 1/3 mais 1/4 mais aí 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8. E daí vou continuar. Mais, lá. É maior que meio mais meio mais meio mais lá. Beleza?
Ok. Se é, então eu posso escrever o seguinte, que 1 mais meio mais 1/3 mais 1/4 mais 1/5 mais Mais lá. 1/6 mais lá é maior que meio mais meio mais meio mais lá. Professor, mas você pôs 1 aqui, por que você não pôs 1 aqui? Porque eu estou falando que esse cara aqui, essa soma aqui é maior que essa, porque eu somei 1,5 nela, entendeu? Que já era maior que isso aqui. Então quer dizer que essa soma é maior que essa. E é a mesma lógica. Você só está trocando qualquer número ali embaixo por sobre 2. Acontece que quando eu somar meio, estou somando meio, mais meio, mais meio, mais meio. Estou somando um negócio positivo que é constante aqui, sempre. Isso aqui é uma PA. Posso olhar como uma PA, certo? Certo. Porque a primeira soma parcial é meio. A segunda é meio mais meio. Depois meio mais meio mais meio. Então eu sempre estou somando meio nas somas parciais. Então é uma PA de razão meio. Significa que quando eu jogo ao infinito, isso vai para quanto? Esta soma aqui. Esta aqui. Vai para o infinito. Vai para o infinito. Não tenho muito o que pensar, não. Isso aqui tende a mais infinito. É infinito sobre 2. Não, tende a mais infinito. Né? Sim. Se tende a mais infinito e essa soma que está aqui é maior do que ela, o que eu posso concluir, então, desta soma aqui? Que ele é maior que infinito. Vai a mais infinito. Acabou. Simples assim. Então, Tá? secretamente, essa era mais fácil. Só que você tinha que tomar cerveja. Entende? Graças à cerveja. Tinha que tomar cerveja, tinha que tomar uma breja para poder entender isso aí. Não, mas eu entendi a lógica, eu entendi como pensar agora. Beleza, galera? Todo mundo entendeu aí? Quem não entendeu, se manifesta aí, por favor. Beleza. Eu vou pegar meu irmão mais novo aqui e explicar para ele entender. Então tá. Então beleza, galera. Então era isso aí, ó. Fechou, tá? Para vocês treinarem, o que eu sugiro? Pegar lá agora o A0 e o Q, que a gente calculou agora há pouco aí, dar alguns valores para o A0 e Q e montar algumas séries diferentes aí para vocês verem que o A0 e o Q, né? O A0 é um A0 qualquer, o Q tem que ser tal forma que o módulo seja menor que 1. Daí você vai gerar séries que convergem. Se for maior que 1, você vai gerar séries que divergem. Daí dá para vocês montarem aí algumas coisas aí para vocês verem. Então essa série diverge. Então essa aqui converge. Então, né? Pra vocês ficarem ver como é que é a cara aí da coisa. Beleza. Alguém ficou com dúvida? Se não, daí a gente já encerra. Beleza. Tranquilo? Então tá bom. Beleza, galera. Então é isso aí. Daqui a pouco eu subo essa aula. Se eu não subir agora de manhã, eu subo à tarde, tá? Para vocês terem ela lá. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Obrigado, hein? Cuidado com a porra da Covid, hein? Grande abraço a todo mundo. Grande abraço. Obrigado, professor. Falou. 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 Falou, professor. Falou.